Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando nosso segundo episódio do nosso podcast da Agro dos Pensadores, e aqui é uma felicidade imensa para mim, principalmente por causa desse tema. Eu digo que os livros, eles sempre foram meus grandes amigos no decorrer de toda a minha vida, haja vista que me tornei professor. Ainda bem. Orgulho de papai, digamos assim, meu pai era professor também. E para essa temática, eu convidei talvez um dos caras que eu admiro, primeira vez que eu estou o conhecendo, mas admiro o trabalho, a trajetória e, acima de tudo, de ser uma pessoa que está lutando e luta não só pela educação, mas também pelo que a temática de hoje nos traz aqui, sobre esses espaços do pensar literatura, pensar reflexão do saber. E nesse caminhada até a chegada daqui, eu confesso que eu revisitei uma das obras mais especiais, uma obra que eu li na minha eterna infância e adolescência, que foi Dom Quixote de Miguel Cervantes, obra essa dada pelo meu pai. E tem uma frase de Don Quixote que eu amo, que ele fala que quando o coração transborda é onde a fala acontece. E com o coração transbordando, eu dou aqui as boas-vindas para o nosso convidado, professor Cassimiro Campos, defensor da educação e ouso a dizer, também um sonhador, né, professor? Ô, João, que alegria estar aqui com você nesse projeto, especialmente na oportunidade de visitar o IPRED, ao mesmo tempo ter a acolhida no Ágora, dos Pensadores, a ideia da gente poder conversar, discutir sobre temas, especialmente, eu Sim, diria até, não é, temas polêmicos, as questões da educação, do mundo do livro, da leitura, da literatura, enfim. Eh, a minha trajetória é simples, eu queria, assim, rapidamente colocar para sim, você. E por que, estou aqui, vamos dizer, discutindo as questões mais vinculadas à literatura, ao livro, à leitura, né. Eu sou do campo da educação, minha área é educação, eu trabalho com educação, mas eu sempre tive próximo ao livro. Nós, não é, como você bem disse, como professor, a gente está sempre próximo verdade. do livro, não é. E nessa circunstância eu me vinculo à Câmara Cearense do Livro. E hoje, atualmente, eu sou o presidente da Câmara. Então, a luta do que era, vamos dizer, apenas como autor, depois como editor, não é? E agora na presidência da Câmara, é a luta pela defesa do livro do autor cearense, as publicações, não é? E ao mesmo tempo a valorização da literatura do Ceará, passa a ser uma luta de fato nossa, não é? No sentido da gente poder fazer com que, no âmbito da economia criativa, essa cadeia do livro, leitura e literatura possa se fortalecer, especialmente com os autores da terra, o livro produzido aqui pelas editoras cearenses, para que a gente possa efetivamente, vamos dizer assim, fortalecer, melhorar e qualificar, não é, o setor do livro, leitura e literatura. Com certeza, professor. E a gente vem, e a gente tem que dar um adentro, né, que a gente tá vindo aí de uma flip, né, onde Uhum. alguns autores nordestinos foram ovacionados, isso é um orgulho pra gente, eu quero até saber um pouco de você do que tá sendo, né, esse fervor, ainda bem, eu acho que ainda a gente ainda precisa construir muito de valorização da literatura nordestina, apesar que nesse Nordeste existe Nordestes, né, tanto Isso. Ceará, Bahia, enfim, acho que cada um tem tantas especificações, acho que literatura cearense como um todo mesmo, mas antes dessa pergunta, professor, eu queria muito lhe perguntar, isso é uma pergunta pessoal minha Pois não. mesmo. Como essa paixão pela leitura, pelo livro, te atravessou na tua história, professor? Onde você percebeu porque, assim como eu introduzi nosso episódio, eu me lembro muito desses momentos iniciais meus com a literatura, desses presentes. E para você, professor, onde surgiu essa paixão? Em que momento você se recorda que você se viu sendo também abraçado por essa literatura. É, eu não tive pais com bibliotecas em casa, não é? Nós tínhamos apenas, eu diria, uma pequena estante, não é, com alguns livros. E no decorrer da infância eu fui presenteado com as minhas irmãs e meu irmão, eu fui presenteado com livro de literatura infantil, coleções Lindo, da Disney, com disco, né? Vinha o livro e o legal. disco, não é? Um disquinho, não é? Naquela época era disco, né? Eh, disco, o famoso long play, né? O Sim, sim. LP, tá certo? Essa mídia está completamente escassa, né, quer dizer, hoje é só pequenos colecionadores que gostam do LP. Mas veja, o vinil, né, então pequenos disquinhos de vinil. Esses discos eu me lembro até eram coloridos, né, porque eram Sim, para criança, né, tinha essa pegada. Bom, e aí a literatura universal, né, os grandes textos da literatura universal, eu comecei a tê-los na infância, isso livros infantis.
E daí a escola. Os colégios que eu sempre, tive eh, como aluno, né, enquanto estudante, também incentivaram sempre muito a leitura, Importância né. desse estímulo, né, Mas eu professor? descubro realmente a leitura na universidade, né. Na universidade eu começo a montar a minha biblioteca, eu começo a construir efetivamente a minha biblioteca. Hoje eu tenho uma biblioteca, a gente chama, né, uma biblioteca especializada, é uma biblioteca de estudo e pesquisa, tem em torno de 25.000 títulos, né. Dá muito trabalho, né, tudo isso, manter o acervo, limpar, cuidar, atualizar, não é. Então eu sou um leitor voraz, compro o livro e guardo o livro. Então você imagina essa dificuldade que a gente tem de manter um acervo assim. Mas veja, aí vem a questão da leitura, o prazer, não é. Então foi se tornando um hábito, não é, um hábito muito positivo desde a infância, e a marca que me traz, por exemplo, eu me lembro bem, não é, assim, as primeiras leituras que eu fiz com muita dificuldade, eu me lembro da dificuldade que eu tive de ler Iracema, não é. Hoje Sim, uma obra monumental, não é, um livro, o livro do Zé de Alencar, porque o Zé de Alencar é um autor grandiosíssimo, e eu não tinha naquele momento, né, no início ali da pré-adolescência, eu não tinha a clareza do que era, ou de quem era, não é, efetivamente, José de Alencar. Um autor cearense, um autor que torna-se um clássico, não é, da literatura no Ceará, porém, a literatura do Zé de Alencar é uma literatura de profundidade, não é. O Zé de Alencar buscou uma trilogia indigenista, uma trilogia sertanista, uma trilogia, regionalista. Isso é que o compõe, vamos dizer, a densidade da sua obra. E no Ceará, descritiva, né, ele professor? funda efetivamente, não é, a literatura no Ceará com o Iracema, não é. E aí ele pontua que inclusive, né, o Iracema é um acróstico de América, não é, e ele ali funda uma série de leituras do ponto de vista cultural, um livro muito simples, não é, uma leitura muito simples, mas ele funda ali uma série de elementos que da nossa cultura, eu diria, não é só da cultura do Ceará, cultura do Nordeste, mas a cultura brasileira, não é. E intelectualmente o Zé de Alencar era muito refinado, ele é o primeiro intelectual que vai propor a ideia de que no Brasil não se fala uma língua portuguesa, se fala uma língua brasileira, né. Ele começa a puxar isso nos debates, não é. Mas enfim, aquela época a leitura era muito restrita, né. Aí eu digo a época do Zé de Alencar, né, eram Sim. grupos da sociedade muito elitizados que tinham acesso à leitura. Então eu faço parte, vamos dizer, um pouco essa pequena história aqui que eu estou contando é como a leitura realmente me atravessa, né. Hoje Bom, eu te e vejo como daí guardião, né, professor, logo como dessa leitura, e isso é bonito, isso é bonito. não é, e daí depois fomos descobrindo autores, não é, e a descoberta de autores sempre é uma coisa muito interessante, né. Quer dizer, a gente olha para a capa de um livro, eu sempre olho para o título do livro e o nome do autor. "Puxa, que autor é esse?", não é, quer dizer, quem é esse autor, não é, especialmente se vem da literatura. Então isso traz sempre boas novidades para a gente, né. Então o que desperta hoje é esse espanto: "Puxa, que autor é esse?", né. Sim. Então você tem sempre aquela circunstância de dizer: "Que obra, do que é que ele tematiza", né, então a gente vai em cima do título do livro para tentar conhecer mais e lógico, se ali tem algo mais interessante, a gente sempre procura ou adquirir ou comprar ou ler, enfim, e o livro faz-se aí, né, a leitura faz-se aí. E o interessante, professor, e eu venho diariamente, eu acho que semanalmente mesmo, pelos meus próprios alunos, bombardeado de perguntas, a gente vive, não dá para fingir, não dá para negar isso, a gente vive uma geração muito tecnológica. Acho que nem Bauman esperava ver essa liquidez que a gente vivencia hoje, principalmente com as redes sociais. E a famigerada ou talvez um aporte, uma sofisticação das inteligências artificiais, né, que alguns dizem que não é nem inteligência, né, porque para muitos inteligência precisa ser orgânico, né, então querendo ou não a nossa inteligência artificial ela precisa de um ser humano ali para alimentar. Mas é uma questão que está cada vez mais sendo discutida, né, de como isso pode afetar tanto as redes sociais como a inteligência artificial, o afetar da leitura, da interpretação e da escrita, sabe, professor. E eu queria muito isso me veio agora, sabe, professor, essa pergunta, você falando justamente desse, eu digo que é quase um movimento contrário, a gente vê cada vez mais o surgir de clubes de leitura, né, ainda bem, né, mesmo que a gente esteja vendo uma liquidez dessa falta de relação social e dessa busca pela leitura,
mas a gente vê também jovens e não tão jovens também fazendo um movimento contrário. Qual é a tua reflexão, professor, perante se essa inteligência artificial, se essa tecnologia ela afeta, o criar, o ler, e por que desse movimento contrário e talvez até de resgates, como autores, como você bem citou, cearenses mesmo, eu vejo cada vez mais a gente revisitar essa cultura cearense. Eh, João, não é fácil as novas mídias, especialmente, vamos dizer, vinculada às novas realidades tecnológicas, inclusive com a inteligência artificial. Eh, eu acho que você, como eu, nós somos bombardeados hoje, não é? Nos Muito. chega, divulgação de determinados grupos editoriais, editoras, né, até pessoas que dizem, né: "Olha, se você quiser um livro, aqui a gente monta o seu livro, você diz qual é o tema, o que você, pretende, e em 2 horas nós entregamos um livro de 100 Meu Deus. páginas", não é? É lógico, isso é inteligência artificial, né, a inteligência artificial vai criar o livro para o autor, né? Aí não tem autoria. Então a autoria aí foi da inteligência artificial. O autor praticamente, vamos dizer, ganhou um enlatado, né, uma obra que ele não conhece, ele vai ter que ler, né, Sim, para conhecer a obra que ele vai pôr a capa com o título, né, dizendo que aquele é um livro dele. Então veja, isso já afeta, né, a própria, organicidade daquilo que é a literatura, né, no sentido da autoria. E nesse sentido eu ponho para vocês, vejam, para o nosso público, né, vejam, as novas tecnologias são muito importantes. A leitura digital, a leitura mediada, não é, como a gente chama hoje, online, não é, tem um papel importantíssimo, não é. Hoje os e-books, eles têm uma situação muito vantajosa, não é, do ponto de democrático, vista né. uma plataforma muito mais flexível, não é. O livro é uma plataforma, eu vou chamar assim, dura, não é, porque você tem ele do ponto de vista físico e tem determinadas limitações com o livro. Também com o e-book você tem outras limitações, não é. Mas vejam, as novas gerações leem ambos, leem papel, o físico, e lê o digital, não é. Se vocês perguntam: "O que é que ler mais?", bom, depende aí do gosto de cada um. Nós estamos mais ou menos hoje no limiar dessa possibilidade. Na tendência, as pesquisas que inclusive nós temos realizado, coincidem com outras pesquisas no âmbito até internacional, com relação à questão da produção e leitura. Então veja, o e-book ou o livro digital, ele hoje, em perspectiva, ele cresce mais rapidamente Olha, do que o livro, a leitura do livro digital cresce mais rapidamente do que a leitura do livro físico. Mas a leitura do livro físico, ela tem uma acomodação muito cômoda, né, porque ela já vem de uma tradição, as pessoas já têm a ideia de comprar o livro físico, não é. A nova geração é que começa agora efetivamente a ter a ideia de fazer a leitura e aí a aquisição de obras no formato e-book, não é. A grande diferença aí, eu diria, é a comodidade do uso da sim, tecnologia, por um lado o livro, por outro o digital, e no outro sentido, eu também chamaria atenção, especialmente do valor, não é, porque o livro físico, ele hoje está na média de uns 69 a R$ 80 na média. E o e-book, você conta de 1,99 a 19,90, né. muito mais Então, acessível, fica né. muito mais acessível. Porém, você tem que ter uma plataforma que dê acesso àquele, software, não é, que efetivamente você vai ter como fazer a leitura, se não for um livro aberto, né, no formato PDF, você lê em qualquer lugar. Mas você vai ter que ter uma plataforma, vamos dizer, de acesso, seja um aplicativo, seja a máquina, não é, o próprio, notebook, tablet ou celular, não é. Porém, com o uso do celular, essa tendência, não é, se faz muito mais rapidamente, Sim, não é. Mas o grande problema, João, que nós temos visto hoje, é exatamente daquilo que eu parti para responder a pergunta, não é. Do ponto de vista digital, especialmente online, não é, essas produções com inteligência artificial, é mediocridade, não é, nós estamos num tempo de mediocridade. Então, essas situações, elas vêm com muita força, né. Então as pessoas que efetivamente não leem, não estudam, não pesquisam ou não têm um acúmulo de experiência para escrever algo, vai produzir um livro numa inteligência artificial, realmente aí nós vamos ter uma razoável mediocridade verdade. Isso disponível amplamente na rede, não é. Quer dizer, porque essa é uma autoria que efetivamente não existe.
Quer dizer, a autoria é de um robô, é de uma inteligência artificial, do que seja, né. É uma pena, não é, que efetivamente isso possa acontecer. Agora, a inteligência artificial, ela cumpre um papel fundamental. Eu diria até, né, para áreas e campos específicos, a gente tem o uso da inteligência, artificial de forma revolucionária. E aqui eu diria até, João, para as novas gerações, não é. Por exemplo, eu até fico brincando com as minhas filhas e digo: "Ó, Hum, os filhos de vocês, quer dizer, os meus netos, não tem que fazer engenharia, não tem que fazer medicina, não tem que fazer odontologia, esses cursos tradicionais. Os meninos têm que ser incentivados a fazer aprendizado de máquinas", olha os termos, inteligência artificial e biologia sintética. Essas são as novas áreas, né, as áreas de ponta, que eu digo para vocês, não é a área que vai estar no futuro não, essa área já está verdade, hoje no presente. Eu não sei qual será o futuro, mas essas áreas já são as grandes áreas de tematização que as possibilidades tecnológicas já nos impõem. Então aí eu digo, a inteligência artificial, ela cumpre um papel fundamental, porém, eu acho que a gente tem que ser mais criativo, né, para que a literatura não se, desvalorize, especialmente na sua autoria, tendo em vista a possibilidade de um robô, uma máquina, sei lá, não é, quer dizer, construir um texto, fazer um texto, entregar para o autor pronto, ele põe a capa com a face, não é, do livro com o nome dele, não é? Aí é medíocre, né, aí é uma verdade, pena. verdade. Professor, já para caminhando para o fim, infelizmente, né, porque, principalmente um assunto como esse é tão necessário, né, uma temática como essa é tão necessária, mas ao mesmo tempo que nos dá um medo, uma angústia, né, o esfacelamento, né, dessa algo tão sublime como é a literatura, a arte como um todo, eu sinto que até momentos como esse são uma prova viva que apesar de tudo e principalmente no seu dado que sim, os e-books eles estão crescendo, eles estão se democratizando, mas o livro papel ainda continua sendo uma resistência, haja vista essa temática de hoje. Eu acho que essa resistência é uma prova, né, professor, que a arte perdura, né, a cultura perdura apesar do caos, né, porque é falar sobre alma, né, também, eu acho que a nossa alma tá aí, né, nessa arte que pulsa a gente, dessa paixão de alguma forma. Eu pelo menos vejo isso isso me acalenta, de Uhum. alguma maneira, sabe, professor, de alguma perspectiva, e tipo até de encontrar frases como a sua e ver visualmente como você é apaixonado, e eu também sou apaixonado por essa perspectiva, e ver também os nossos alunos ficando, né, também apaixonados, né, interagindo, isso nos faz, empolgar de alguma forma. Mas para finalizar, professor, eu gostaria de jogar 3 perguntas para ir para quem está assistindo para gente, para perpetuar, assim como a arte. Queria uma dica de um livro, sei que vai ser difícil essa, Ah, uma dica de um filme e uma memória. Essa memória que tanto nos alavanca de alguma forma. olha, a dica de um livro, como eu já citei Iracema, não Sim, é, então eu vou aqui para um livro que muito me seduz hoje, é O Grande Sertão Veredas, do perfeito, Guimarães Rosa, né. O perfeito, Guimarães faz um trabalho absolutamente monumental do ponto de vista da cultura, é um livro de uma criatividade imensa, é um perfeito. livro denso, não é fácil, mas fala do sertão, não é. E o sertão aqui eu tentei dar ênfase, né, do ser no sentido humano, e o tão, não é, quer dizer, a ênfase, um superlativo, não é, que enfatiza esse ser. A busca efetiva do Guimarães no livro, se a gente observa, a história com os personagens, é que esse sertão que abre o livro, e no sentido das veredas, que não são caminhos apenas, as veredas são muito mais, é esse encontro de nós com nós mesmos, com o nosso Sim, interior. E essa busca de descobrir nessa escuridão, não é, desse nosso ser, quer dizer, quem somos. O Guimarães busca isso no Grande Sertão Veredas. Lógico, é um também, né, um amor que está posto lá, quer dizer, não é um amor explícito, porque é um amor entre 2 homens, não é, mas a gente percebe que há uma circunstância muito afetiva entre os 2 personagens, sim, porém, ele fez 3 viagens, não é, no sertão mineiro, e dali ele viu, não é, uma série de situações que ele reconstrói isso do ponto de vista da sua leitura, quer dizer, praticamente ele faz uma etnografia, não é, e nesse etnografar, ele produz o livro Os Sertões, dessa grandeza especial, não só de contar a nossa identidade, mas a nossa identidade como ser humano, né. Eu acho muito rico essa obra, uma obra muito densa. Eu sempre termino dizendo: "Olha, o que o Guimarães quer dizer nessa obra é uma coisa muito simples para a gente, né, que a vida nos pede coragem".
Então sempre que eu estou numa Perfeito, situação difícil, eu olho e digo: "Puxa, Guimarães, coragem, a vida nos pede coragem, vamos para frente", né. A ideia de um filme, a dica de um filme João, nós estamos agora com um filme que tem tudo a ver com a literatura, que é o Odisseia. Uma perfeito. obra monumental, teve colegas que já assistiram, disseram que gostaram, outros não gostaram. Eu acho que nós temos que fazer a experiência. Com Uma certeza. obra a obra no seu original, que é uma grande poesia, um épico, não é, a Odisseia, leia e você vai ter uma experiência. O autor leu, o autor, não é o diretor de cinema, refez na sua leitura a obra. Ele conseguiu fazer um filme de 3 horas, né. O que passa a história de um povo, né, ele reduz isso em 3 horas. Já é uma coisa muito grande para o nosso tempo, né, que as nossas coisas hoje tudo são tempo muito fugazes. Mas nesse sentido eu diria para vocês, é um livro maravilhoso e um filme do momento, eu acredito que a gente não pode perder, até porque realmente é um trabalho muito bem feito. Verdade. Porém, nunca a gente vai ver numa transposição da obra, a obra em si, né. Então uma coisa é o Odisseia livro, outra coisa é o filme, né, mas eu indico o filme. E uma memória, eu estou aqui lembrando, porque estamos no momento da exposição do Rogaciano Leite. O Rogaciano Leite foi um poeta que trouxe aqui o cantador das feiras, não é, o que era nos anos 60, não é, o que se tinha pela cantoria embolada, o cordel, não é, que era uma literatura marginalizada. O Rogaciano Leite trouxe essa literatura, eu vou chamar assim, né, esses sujeitos dessa literatura para o teatro. Ele fez aqui o primeiro congresso, nordestino de cantadores, aqui no Teatro Zé de Alencar, e levou para o Recife e fez o segundo no Recife, o segundo congresso dos cantadores. Então isso deu uma vamos dizer, uma coisa Sim, esplendorosa, né, para a literatura de cordel e para a cantoria, porque saiu da marginalidade e trouxe efetivamente para o palco do teatro, quer dizer, a sociedade passa a tomar conhecimento como literatura, né, da popular, literatura feita pelo povo, admirada pelo povo, né, pelo povo mais simples que tinha menos leitura, não é, mas estava lá nas feiras, estava lá na rua, né, trouxe para dentro dos teatros. Então, a minha memória aqui é pela exposição que está acontecendo, na Segás, no Espaço Cultural perfeito. da Segás, aqui na Washington Soares, do Rogaciano Leite, um poeta pernambucano, mas genuinamente cearense. Ele fez a vida dele aqui, e um poeta premiado, um jornalista de alto nível, também um jornalista premiado, e a família dele, através da filha, que é a Helena Roraima, fez todo o esforço de trazer a memória do pai, e eu acho que isso foi um legado absolutamente maravilhoso que o Ceará, a Fortaleza ganhou com essa exposição Rogaciano Leite Filho. Professor, eu acho que, isso aí eu vou ter que citar Sócrates nesse sentido, porque Sócrates dizem que Sócrates não gostava muito da escrita não, que ele dizia que engessava. Mas realmente a gratidão, eu acho que é uma palavra fugaz para lhe dedicar realmente o quanto de felicidade, não só minha, mas do IPRED de te receber aqui, nesse momento mesmo. Te agradecer mesmo, professor, por essa partilha, pequena, mas muito enriquecedora para a gente, principalmente o IPRED que está se tornando também, a gente está lutando para se tornar um espaço de resistência literária, de arte acima de qualquer coisa. E a gente convida justamente o pessoal, não só os pensadores de Ágora, mas todo mundo que quer fazer parte dessa Ágora, né, desse espaço do pensar. Grande parte dos nossos projetos foram por causa dos pensamentos, né, acima de qualquer coisa, desse sonhar. E fica aqui minha gratidão por essa tua partilha, viu? E aí, pessoal, a gente convida, estamos chegando ao final, né, do nosso segundo episódio. E eu quero deixar aqui uma frase que o professor falou, citando, né, Guimarães Rosa: é preciso ter coragem. A vida nos pede coragem, A né. vida nos pede coragem. E é verdade mesmo, viu. Acho que, o temor e o medo às vezes nos cegam, né, e aí a coragem ela é necessária todos os dias, né, professor? Todos os dias. É como você disse, o medo nos congela, né, nos paralisa. As situações adversas da vida nos geram uma série de problemas, né, ansiedade, né, medo de enfrentar o novo, né, enfim. E a única forma da gente poder sobreviver, não é, nesse caos, é realmente tendo coragem. A vida nos desafia todo dia, né. Perfeito. Muito obrigado, professor, muito obrigado mesmo. Estamos chegando ao final, gente, a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio.
recebendo hoje professor Casimiro Campos e para o deleite da gente, acho que uma resistência, um convite, a gente entender que as páginas do livro não e aí eu tenho que ir contra um pouco a meu amado Sócrates, né, nesse sentido, não é só petrificação de pensamentos, talvez seja portas para novos pensamentos também. Obrigado gente, a gente se vê no nosso próximo episódio.